Meu nome é Alexandre Guimarães, eu tenho 29 anos, sou engenheiro aqui formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente estou cursando o MBA em Gestão Comercial em Belo Horizonte. E eu gravei esse vídeo para falar de alguns livros que foram indicados pelo professor Cristóvão, da disciplina de Matemática Financeira da FGV. E eu gostaria de começar falando de um livro, que foi o primeiro livro que eu li, que foi O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. É um livro bem interessante, que até me motivou a não só ler o livro Tristezas Não Pagam Dívidas, que eu gostaria de comentar um pouquinho, como os demais livros. O engraçado é que O Homem Mais Rico da Babilônia é completamente oposto à proposta que vem no livro da Amara Luque, Tristezas Não Pagam Dívidas. Só um breve comentário sobre o livro da Amara Luque. A Amara é uma especialista em finanças, mas que não conseguia organizar a sua vida pessoal, e acabou vendo que isso era muito comum nas pessoas. Inclusive eu, só na minha família, tenho dois exemplos clássicos que eu até dei risada lendo o livro, né, que se encaixam perfeitamente, e foi bem interessante ter lido o livro, porque eu pude indicar para essas pessoas e pude ver que é muito mais normal do que parece. Ou seja, para quem tem um perfil já característico de poupar e achar que o orçamento pessoal é uma coisa simples, que todo mundo que recebe um salário já guarda a parte dele, isso para algumas pessoas não é tão normal. E esse livro vem tratar justamente disso, e ela dá vários ensinamentos de como sair do buraco, que é o termo que ela utiliza, né, ou seja, montando o seu orçamento pessoal, né, saindo dos cartões de crédito, evitando os juros estratosféricos aí dos bancos, né, e dá várias dicas contando casos bem interessantes, e é um livro que eu recomendo aí para vocês lerem. Bom, voltando ao Homem Mais Rico da Babilônia, é um livro muito importante e veio num momento bem interessante, que nesse ano eu comecei a iniciar meus investimentos na Bolsa, né. Na verdade eu comecei via o banco e não direto numa corretora. Agora já me cadastrei numa corretora e pretendo iniciar o meu investimento em ações. E o livro, considero ele fundamental, porque ele passa alguns conceitos básicos. O autor utiliza o cenário da Babilônia antiga para passar alguns conceitos que podem ser aplicados ainda hoje. E nessa história ele começa a contar a história de Arcade, que foi considerado o homem mais rico da Babilônia, de como, sendo ele uma pessoa simples, como que ele conseguiu se tornar uma pessoa rica. Sendo que na Babilônia você não tinha, era uma terra bem árida, você não tinha recursos naturais abundantes para poder prosperar, né? Então ele começa contando diversos conceitos e contando a história de Arcade, para aí sim dar alguns ensinamentos aí de como se tornar um homem rico. Bom, Arcade então, ele era um escriba, veio de família humilde, ele não começou herdando alguma herança, não era um homem rico, e ele trabalhando como escriba começou a observar as pessoas que acumulavam riqueza, e pensou: se os outros podem ter riqueza, por que eu não posso? Né? Então, observando essas pessoas, ou seja, o primeiro passo já foi dado, né? O tino, a vontade de querer ser rico. Bom, um belo dia apareceu um emprestador de dinheiro chamado Algamish, que pediu para ele fazer uma cópia num prazo máximo aí bem rápido, de 2 dias na época da nona lei, e que ele tinha urgência naquela cópia. O Arcade trabalhou arduamente para tentar entregar no prazo desses 2 dias, mas ele acabou não conseguindo. Então, quando o Algamish voltou para retirar as cópias, o Arcade fez uma proposta para ele. Ele falou: olha, eu posso ficar mais um dia para terminar todas essas tabuinhas de argila, e eu faço essa cópia para você, porém eu quero que você me explique como se faz para se tornar um homem rico. Algamish topou a ideia, tá? E com isso o Arcade foi trabalhar, conseguiu entregar o seu trabalho no prazo. Quando no outro dia veio o Algamish acabou ele passando o primeiro ensinamento. O primeiro grande ensinamento de Algamish para Arcade foi: guarde sempre 1/10 daquilo que você ganha para você mesmo. Ou seja, sempre reserve essa parte para você mesmo, tá? E faça com que
esse 1/10, ou seja, passe a ser um escravo seu, ou seja, o dinheiro é um escravo, e que ele se multiplique. Bom, Arcade entendeu a ideia de Algamish, né, começou a separar 1/10 daquilo que ele ganhava, e passado 12 meses encontrou novamente Algamish. Algamish veio a Arcade e perguntou: e aí, Arcade, como é que você tem prosseguido com esse ensinamento? Quais são as boas novidades? E Arcade veio para Algamish falando que conseguiu. No início foi bastante complicado separar 1/10, porque ele tinha as despesas dele, mas ele foi percebendo que ao longo do tempo essas despesas não eram tão necessárias e que acabou se tornando hábito separar esse dinheiro. Porém, Arcade acabou emprestando parte do dinheiro que ele tinha acumulado para um oleiro para vender joias para os fenícios. Só que o oleiro não entende de joias, né? E aí Algamish já deu aquela risada, né? E esse foi o segundo ensinamento baseado no primeiro erro de Arcade, ou seja, você deve utilizar e emprestar o seu dinheiro para pessoas experientes, que conhecem o negócio, né, pessoas que já têm uma grande experiência nesse tipo de negócio. Ou seja, não faz nenhum sentido você emprestar um dinheiro para um oleiro que não entende nada de joias. E, obviamente, Arcade perdeu todo o seu dinheiro nessa primeira fase, né, mas mesmo assim ele continuou reservando 1/10 do seu salário, dos seus ganhos, né, e foi separando aí para investimento. Bom, passado mais 12 meses, Algamish encontra novamente Arcade e pergunta: e agora, Arcade, o que você fez com o dinheiro que você acumulou? Arcade falou para Algamish que ele emprestou seu dinheiro para um fazedor de escudos, que utilizava esse dinheiro para conseguir a matéria-prima, que era o bronze, para fazer os escudos, e a cada 4 meses o fazedor de escudos lhe pagava com os lucros, né, em cima daquilo que ele tinha emprestado. Algamish olhou surpreso e satisfeito, né, ou seja, o Arcade estava no caminho certo, e aí perguntou o que ele fez depois. Aí o Arcade disse que tinha feito uma festa de gala aí para todo mundo, né, e tinha gastado parte do seu dinheiro que ele tinha conseguido. Algamish novamente deu uma risada e virou para Arcade e falou: você está justamente comendo os seus filhos. Ou seja, o dinheiro, quando você começa a acumular o dinheiro, você tem que fazer ele trabalhar para você, para que eles deem mais frutos, ou seja, consigam mais filhos, e esses filhos trabalhem ainda mais para você. Dessa maneira você está cortando qualquer possibilidade de se tornar um homem rico. O Arcade, percebendo isso, né, ouviu novamente os ensinamentos de Algamish e, passado 12 meses, acabou encontrando de novo Algamish. Como toda a família de Algamish era muito gastadora e ele já estava numa idade bem avançada, e ele tinha que arrumar uma pessoa para poder tocar os seus negócios. Então foi aí que ele viu na possibilidade de passar para o Arcade, ou seja, o Arcade já tinham se passado 4 anos, né, então o Arcade já tinha uma experiência, e ele fez uma proposta para Arcade, se Arcade cuidaria das terras dele, lá em Nippur, né, e em troca parte dos ganhos seriam divididos aí com Arcade. Bom, então foi assim que Arcade começou a sua história, tá, e acabou se tornando o homem mais rico da Babilônia.